Paz de Deus, gente linda! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estamos por aqui para mais um vídeo no canal, o nosso devocional com Deus. E no dia de hoje, Deus quer falar com nós através da sua palavra. A palavra de hoje é em Neemias 4:9. Você pode abrir sua Bíblia para você juntamente acompanhar. Vamos abrir aqui em Neemias 4:9. Eu vou fazer do nosso livro, do devocional, que eu sempre faço aqui com vocês, mas eu sempre gosto também de grifar na Bíblia, pra gente acompanhar na Bíblia através do livro devocional. 4:9. Aqui. O que Deus fala no dia de hoje? O nosso título devocional é Quando Agir e Quando Esperar. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Neemias 4:9. Preste bastante atenção agora que eu vou ler todo o devocional e depois a gente vai ver o que Deus tem a falar conosco. No Antigo Testamento, Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Quando recebeu do Senhor a incumbência de reconstruir os muros de Jerusalém, uma tarefa grandiosa, desafiadora e cheia de opositores. Para cumpri-lo, o rei não somente permitiu a viagem de Neemias, como também deu a ele toda a documentação necessária, para que não houvesse oposição no trajeto e para que o material a ser utilizado fosse disponibilizado. Do capítulo 3 do livro que leva seu nome, o copeiro relata como aconteceram e o que foram os responsáveis pelos diversos trechos restaurados. Ao ver o trabalho feito pelos judeus, opositores se levantaram contra a obra assim que surgiu a adversidade. Neemias orou a Deus. Orar é um ato de entrega do que não temos o controle. O copeiro, porém, fez mais. Colocou guardas dias e noite para proteger a cidade. Na Bíblia existe mais de um tipo de atitude que Deus indica ao seu povo nos momentos de enfrentamento dos inimigos. Em diversos casos, o Senhor diz: fiquem quietos, pois sou eu quem vai pelejar por vocês. Êxodo 14:13, 2 Crônicas 20:17, Juízes 7, 2 Reis 6:19. Há circunstâncias que o Pai dirá para você: não faça nada, basta orar e esperar. Em outros casos, porém, Deus dá direcionamento expressos, assim como deu a Noé a respeito da arca, em Gênesis 6. Noé não tinha qualificação que demonstrasse habilidade para a tarefa. O Senhor passou as medidas e a tarefa. O homem apenas seguiu as orientações recebidas. Como resultado, a humanidade e o reino animal foram poupados. A atitude de Neemias mostra grande sabedoria que devemos trazer para a nossa realidade. Temos de orar, mas não podemos deixar de tomar as medicações de que precisamos para cuidar da saúde. Vamos entregar nossas necessidades ao Senhor, mas vamos trabalhar e também estudar para melhorar as condições de vida, orar e agir. Provérbios 21:31 afirma: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Então, para manter-se no centro da vontade de Deus, ore e peça a Ele pelas estratégias que você deve usar para cooperar para que o plano dele seja colocado em prática na terra. Assim você chegará aonde o Pai sonhou para a sua vida e colherá o fruto. Lembre-se, Deus tem um plano para o mundo e você faz parte dele. Aqui Deus fala muito em a gente orar e a gente saber quando agir e quando não agir. Tem muitos momentos, muitas situações na nossa vida que a gente só vai fazer é orar e esperar Deus pelejar por nós. Como na Bíblia, tem várias passagens que Deus falou ao seu povo, que vários momentos para eles enfrentarem o inimigo, eles não agirem e somente orarem, porque Deus ia pelejar por eles. E assim é com a nossa vida. Então a gente tem que saber ter discernimento em quando agir e quando não agir. Por exemplo, quando você quer algo, seja se formar numa profissão, seja conquistar algo, seja ir em busca de uma vida melhor, seja o que for que você almeje de bom para a sua vida, você vai orar, mas você vai agir para Deus abençoar e você chegar lá. Mas tem momentos que a gente passa por momentos difíceis, por dificuldade, e a gente tem que orar e esperar Deus agir, Deus pelejar por nós. E então a gente pedir a Deus, essa sabedoria, porque Deus tem para dar para nós, em quando a gente tem que agir e quando a gente não tem que agir.
E quando a gente for agir para ir em busca do que a gente quer, para conquistar algo, para fazer algo que Deus quer, para cumprir o propósito de Deus para nossa vida, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, quando a gente for agir, a gente peça a Deus sabedoria para a gente agir de forma certa, para a gente chegar, alcançar, almejar e conquistar o que a gente procura. Com a ajuda de Deus, com a sabedoria de Deus, a gente sabe que a gente consegue. Pode demorar, pode passar um tempo, que for, mas a gente vai ser vitorioso e a gente vai conseguir. Então, aqui fala muito nisso, né? Olha só, em Provérbios 21:31 aqui relata, né, que afirma que um cavalo ele é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Então, através do que a gente ora, que a gente pode refletir para nossa vida. Através do que a gente ora, do que a gente busca, Deus vai batalhar por nós. A gente vai dar um passo e Deus vai dar o chão. Então, a gente orar é a gente ter essa confiança, essa fé, que Deus vai prover, Deus vai agir, Deus vai dar o milagre. E por maior que seja a situação que a gente passe, porque em muitos momentos a gente passa na vida, a gente não entende. Mas com o passar do tempo, a gente vai entender pelos olhos da fé em Deus que a gente tem. A gente consegue entender o agir de Deus, o que Deus tem através daquela situação que aconteceu com nós. Porque em tudo Deus tem um propósito. E você gerar um propósito, você gerar um milagre, isso dói. Você gerar um testemunho na tua vida, seja em qual área for, isso dói, sabe? É um processo dolorido, mas Deus nunca nos solta a nossa mão. E a gente é vitorioso, quando a gente crê, quando a gente confia, a gente vai passar. E Deus tem algo lindo através disso. E Deus sabe lá na frente, muitas vezes, se esse algo não acontecesse agora na nossa vida, a gente não chegaria aonde Deus quer que a gente chegue. Então, para a gente chegar aonde Deus quer, para cumprir o propósito que Deus tem para nossa vida, algo teve que acontecer no nosso passado, hoje, para a gente seguir e a gente conseguir alcançar o que Deus realmente quer. Porque não é o que a gente quer, e sim o que Deus quer. Porque quando a gente vai seguir a Jesus, Jesus diz, negue a si mesmo e siga-me. Então é a gente negar a nós mesmos, as nossas vontades. Muitas vezes a gente quer muito algo e aquele algo não é o que Deus quer pra nós. Então muitas vezes não dá certo, a gente fica triste, fica aborrecido. Mas passa um tempo e Deus prepara algo muito melhor. Aí a gente vê que aquilo foi necessário não dar certo, aquilo foi necessário acontecer pra gente chegar no propósito que Deus quer, o que Deus quer. Então, o que mais a gente tem que fazer é orar e confiar. Por maior que seja a dificuldade que você esteja passando na sua vida, por maior que seja a dor, a perda, o sofrimento, o que você esteja passando, você vai conseguir passar, porque Deus é com você ao momento que você busca o Senhor verdadeiramente. Busque a Deus em oração, busque a Deus em jejum, em louvor. Sigam a igreja, sabe? É bom a gente seguir uma igreja, porque ter um lugar a pertencer, porque a igreja é a casa de Deus e Deus quer nós na igreja. Então é muito bom, sabe, a gente todos os sábados, quartas, sextas, domingo, seja o dia que for o culto, você tirar aquele tempo para ir buscar de Deus na casa do Senhor. E Deus se agrada disso, porque essa é a nossa vida. Jesus passou por tudo na cruz por nós, para dar a vida a nós, com um propósito. A gente não veio nesse mundo para fazer nossas vontades, e sim a vontade do Pai. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para todos nós. Vocês podem imaginar, Deus é Pai de Jesus. E Deus, Ele deu o seu Filho. Então você imagina, dar o seu Filho para morrer na cruz por nossos pecados, para salvar a nós. Então você para e pensa que tamanho amor. E vale a pena a gente ser fiel a Deus, a gente ser fiel a Jesus, porque olha tudo que Jesus passou por nos amar. Deus passou muito também. Imagina dar o seu Filho na cruz por amor de nós. Mas tudo Deus tinha um propósito, que somos nós. Então a nossa vida, ela é valiosa demais, demais. Então sempre pense o que você for fazer. Pense, eu vou fazer isso, isso vai agradar a Deus? É o que Deus quer pra mim? Se não agrada a Deus, que não é o que Deus quer pra você, você vê que é pecado, você não se sente bem, não faça. Você sempre tem que pensar na felicidade duradoura e não na felicidade momentânea.
Então, você ir para festas, virar à noite, fazer farra, é uma felicidade ali momentânea. Depois você volta para casa, entra a angústia, a tristeza, o desespero. E é como se não tivesse mais saída. E você vê que isso é uma alegria, que ela é momentânea, ela passa. E acaba que você quer mais e mais disso como se você fosse ficar feliz o tempo todo com coisas erradas. Mas você vai ficar feliz naquele momento, mas aqui tudo passa. E vai chegar um momento que Deus vai voltar, Jesus vai voltar para buscar nós. E a gente tem que estar preparado com as nossas vestes limpas. E a gente estar preparado é a gente estar buscando ao Senhor verdadeiramente, fazendo o que é certo, amando a Cristo sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Tudo que a gente for fazer, a gente pensar, isso vai agradar a Deus? É o que Deus quer para mim? A gente ser pessoas gratas, reclamar menos, agradecer mais, sabe? Mudar as nossas atitudes. E tudo que a gente ouve de Deus, do Senhor, que a gente absorva. Eu quero muito que você absorva esse devocional de hoje e que a partir de hoje Deus vai te moldar. Mas para Deus moldar a tua vida, você tem que tomar a decisão de mudança, sabe? Você sempre tem que pedir para Deus para você estar com vigilância. Porque é através do que a gente vigia é você sempre quando for fazer algo, até desde o teu pensamento, quando vir algo no teu pensamento, muitas vezes o inimigo, ele é muito sujo. Ele é imundo. E ele tá solto. E de uma forma ou outra, ele quer tragar a vida das pessoas. Ele quer agir na mente, no coração das pessoas. E com a oração, com Deus na tua vida, você vai vencer. E o inimigo, ele não vai entrar na sua vida. Ele não vai entrar na tua mente, no teu pensamento, no teu coração. E você vai vencer os pensamentos maus, a tristeza no coração, a ira no coração. Você vai vencer todos os obstáculos, sabe? Que você está passando. E é com oração em Deus, é na presença de Deus, é buscando ao Senhor, que a gente consegue vencer isso, sabe? Então, eu quero muito que você absorva esse devocional de hoje, que a partir de hoje você vai ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Mas para você ser moldado, você precisa aceitar, acreditar que Deus sim tem uma nova vida para você, que o teu passado já não importa mais, e sim é de hoje para frente. O teu presente, o teu futuro sim importa. E Deus fala mesmo em sua palavra, não lembreis de coisas passadas, eis que eu faço algo novo. Então, o passado, deixa ele no passado, a gente não pode ficar pensando no passado. Se for para pensar no passado, vai ser daqui uns dias você vai pensar. Na semana passada eu estava assistindo o devocional e Deus falou muito comigo, Deus vem me transformando. Isso sim você pode lembrar do teu passado. Mas o ruim, tudo que aconteceu de ruim, tudo que você fez que não agradou o Senhor, se arrependa verdadeiramente. Que Deus tenha uma nova vida para você. E não pense mais, sabe, no passado. Deixa o passado no passado e vamos viver o presente com Deus, o nosso futuro também. E você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus, porque Jesus é o melhor caminho pra gente andar, pra gente estar firmados na rocha verdadeira, que é o Senhor Jesus, buscando a Deus verdadeiramente todos os dias. Você que já foi crente, está parado na caminhada, reconcilie ao Senhor, sabe? Porque Deus te espera, você é uma alma preciosa para Jesus. Todos nós somos almas preciosas para Jesus. Jesus pagou um preço muito caro, um preço muito alto, por nos dar vida e viver uma dádiva que o Senhor Jesus nos deu, que Deus enviou o seu Filho para salvar a nós e nos dar vida em abundância. Que Deus fale ainda mais no teu coração e que você saiba agir no momento certo, que você saiba o momento de orar e agir e o momento somente de orar e o momento de esperar. Porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo de Deus não é o nosso tempo, e sim o tempo dele. E quando a gente crê nisso, a gente tem a fé, a gente tem a certeza que Deus tem o melhor para nós. E todo segundo, todo momento, Deus está com nós. E nenhum mal, nada vai nos tocar. Porque a gente está firmado com Deus, a gente está buscando a Deus. Deus está nos protegendo. Deus envia os seus anjos para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar de todo mal, de todo perigo.
Que Deus fale ainda mais no teu coração através dessa palavra. E busque ao Senhor com verdade, com alegria, com amor e com prazer. E que você tenha sede de conhecer mais e mais de Deus. Leia a Bíblia, é muito bom também, todos os dias, em todos os momentos. Tá feliz? Leia a Bíblia. Tá triste? Leia a Bíblia. Tá mais ou menos? Leia a Bíblia. Ore, busque ao Senhor. Porque esse, é o mandamento que Deus deixou. E é muito bom a gente buscar a Deus. A gente vive melhor, a gente vive com a certeza e com a paz que Deus é com nós e que Deus está com nós. E nenhum mal nos será, nem praga alguma chegar à nossa tenda, como está escrito em Salmos 91. E leiam Salmos 91, é muito bom, sabe? Você lê Salmos 91 pelo menos uma vez por dia, que é a segurança em Deus. E que Deus fale ainda mais no seu coração. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Deus, por esse devocional. Obrigado, Jesus, por falar com nós, Senhor. Que a gente venha saber, Pai, a hora de orar e agir. A hora, Senhor, de somente orar e esperar no Senhor. Porque é o Senhor quem peleja por nós, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor que nos protege, Pai. Os seus anjos, Pai, estão sobre nossas vidas. Ó Senhor amado, eu oro, Deus, por cada um que está assistindo esse devocional. Deus sabe, Senhor, o que cada um está passando nesse momento. Deus conhece o coração, a mente, a vida, a família de cada um. E eu peço, Pai, que o Senhor visite essa pessoa e que Deus derrame de uma graça, de uma paz. Que essa pessoa, Jesus, tenha paz na vida, Senhor. Tenha alegria, Pai, que todo mal saia agora em nome de Jesus, Deus. Entra com paz, com providência, com prosperidade, com alegria, Jesus. E que essa pessoa, Jesus, venha aceitar a Ti, Deus. Ela já teve um encontro com o Senhor através desse devocional. E que ela venha aceitar a Ti verdadeiramente, Jesus, e seguir os Teus caminhos. Obrigado, Deus, por me alcançar. Obrigado por tudo que o Senhor fez e faz por mim. Eu Te amo, Jesus. Eu Te dou graças por tanto, Pai. Que eu venha, Senhor amado, cada dia mais, Senhor, ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Fala comigo, me dá sabedoria, me dá graça, Pai. Para todos nós, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. Uma nova semana, Jesus, se inicia. E eu coloco, Deus, essa semana, a nossa semana, Jesus, diante de Ti, Deus. Será uma semana abençoada, sobre a Tua bondade, Deus, sobre o Teu amor, sobre a Tua graça, sobre a Tua paz, sobre a Tua prosperidade. Derrama chuvas de bênçãos sobre nós, Pai. Ao sair e ao voltar, Deus nos proteja. Ao deitar, Jesus, e ao levantar, Deus nos proteja. No trabalho, Pai, ao sair e voltar, Deus nos proteja. Deus nos guarda, Pai, em todos os lugares, Jesus. Tanto a mim, quanto toda a minha família, quanto quem está aqui me assistindo, Pai. E toda a família também. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe cada dia mais e mais. Te louvamos, Pai, e te glorificamos o Teu nome, Pai, para todo sempre. Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus, aleluia. Estamos todos abençoados por Deus, por Jesus. O Senhor é com nós e com Deus, com Jesus, nós somos mais que vencedores e vitoriosos. Em nome de Jesus, amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deixa o seu like aqui no vídeo, comenta nesse vídeo o que você sente de Deus, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações, que toda semana tem devocional aqui com Deus para todos nós. Envie esse vídeo para alguém que você sentir no coração, que precise de uma palavra, que Deus alcance essa pessoa através desse devocional, assim como Deus alcançou você, assim como Deus alcançou a mim. Fiquem todos na paz de Deus. Deus abençoe a todos nós. Beijos no coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.